Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Na esteira de especulações sobre a privatização da Petrobras, a Bolsa sobe mais de 3% e bate novo recorde de alta. Embora negue a privatização da estatal pelo governo Temer, o ministro da Indústria disse que essa discussão terá de acontecer em algum momento. O otimismo com o mercado é tanto que nem a pontual queda da produção industrial de agosto, divulgada pelo IBGE hoje de manhã, esfriou a animação dos investidores. Faça-se justiça que o próprio Instituto relativizou a queda de agosto com o crescimento da indústria na comparação com o ano passado e de 16 dos 24 setores pesquisados. A venda de veículos em setembro e a Associação dos Revendedores sobe de novo a projeção para este ano, ou seja, subiu a venda de veículos e também a projeção de venda este ano. Uma nova audiência no Tribunal Superior do Trabalho tenta por fim a greve dos Correios, que já dura 14 dias. Tudo isso você acompanha agora, aqui no Cenário Econômico. Bom, nós fizemos menção sobre essa alta recorde do Ibovespa. Hoje, agora, no final do pregão, que termina por volta das 5 horas da tarde, exatamente às 5, depois acontecem somente ajustes. Mas só para você ter uma ideia, de todas as empresas listadas no Ibovespa, são várias empresas de vários setores, somente uma teve queda hoje. E uma queda muito pontual, de 0,11%, que foi Suzano Papel e Celulose. Todas as outras tiveram algum crescimento. Vamos dar uma olhadinha nas maiores altas hoje na Bolsa, que subiu mais de 3%, está ali. Siderúrgica Nacional com 9,92%, Uzi Minas com 9,76%, Eletrobras, que está em vias, e a possibilidade, lógico, na verdade uma negociação já para a privatização no ano que vem, 7,10%, Croton de 6,41% e Eletrobras 6,13%. São duas ações ali da Petrobras e a de ações ordinárias são exatamente as que dão direito a voto dentro da empresa. E vamos dar uma olhadinha no da Petrobras. A Petrobras, que foi o destaque ontem, o ministro da Indústria chegou a mencionar no programa Roda Viva da TV Cultura da possibilidade de privatização da Petrobras quando perguntado sobre o assunto. Ele disse que isso não deve acontecer, não acontecerá neste governo, no governo Temer, mas é um assunto que terá de ser debatido e é uma coisa que pode acontecer sim no futuro próximo. Isso tudo mexeu com a Bolsa logo de manhã nesse recorde que foi registrado hoje. Vamos dar uma olhadinha como é que fecharam as ações da Petrobras. Ali são dois tipos de ações. Ordinárias, ON, uma alta de 4,65%, dão direito a voto para o acionista, que tem os papéis da Petrobras, e as preferenciais, as PN, que na verdade são as primeiras a receber os dividendos da empresa quando há a partilha de lucros da empresa. Também subiu 13,77%. Daqui a pouco a gente vem com o índice Bovespa e também o dólar, mas só para você ter uma ideia de qual foi a movimentação. Hoje, inclusive, foram mais de 10 bilhões de reais negociados na Bolsa, a média normalmente em torno de 9, hoje foi acima de 10 bilhões, numa alta expressiva com todo esse incremento de notícias positivas ou relativizadas, apesar dessa queda da produção industrial, que os investidores estão olhando, na verdade, para o futuro e uma possibilidade de ganhos com a recuperação da economia um pouco mais intensa neste segundo semestre. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui no Cenário Econômico também, mais outros detalhes, outros pontos de vista dessa retomada da economia. E o governo do Rio de Janeiro enviou para a Assembleia do Estado uma proposta de orçamento que prevê um déficit de 10 bilhões de reais no ano que vem. Aqui nós estamos falando de má gestão lá no passado que compromete agora a vida do fluminense, ou seja, do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu mesmo com a aprovação do Plano de Recuperação Fiscal do Governo Federal, do qual nós falamos por várias vezes aqui no Cenário Econômico. No Rio de Janeiro, o repórter Maurício de Almeida nos conta detalhes. Boa noite, Maurício. Olá, Piotto, boa noite. Olha que a situação poderia ser bem pior se não tivesse sido aprovado esse plano de recuperação fiscal que vai congelar o pagamento das dívidas do Rio de Janeiro com a União durante 3 anos. Para se ter uma ideia, esse ano o Rio de Janeiro deve fechar com um déficit de 19 bilhões de reais. Para 2018, a expectativa era de um déficit de 20 bilhões de reais. Mas com o plano de recuperação fiscal, esse déficit vai cair pela metade. Tanto que essa proposta, como você falou, do governo para o ano que vem, é de um déficit de 10 bilhões de reais. Mesmo assim, ainda é um déficit muito grande. Esse orçamento agora precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o governo do Rio não tem outra solução a não ser cortar gastos e também precisa vender a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto.
O governo do estado pretendia lançar o edital de privatização da SEDAI essa semana, mas foi impedido pela Justiça devido a uma liminar da Justiça do Trabalho. Agora o governo luta para tentar derrubar essa liminar e conseguir privatizar a SEDAI para conseguir um empréstimo de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Vamos ver como é que estão as contas do governo para o ano que vem. A expectativa é de arrecadar 62 bilhões e 500 milhões de reais, mas vai gastar 72 bilhões e 500 milhões de reais. Só com salários de inativos e ativos, o governo vai gastar 30 bilhões de reais, ou seja, quase 40% das despesas, cerca de 40% das despesas vão ficar comprometidas com o pagamento das folhas salariais. Realmente fica muito difícil de fechar as contas desse jeito, Piotr. Muito obrigado, Maurício. Cabe só lembrar ao nosso espectador que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso e tem condenações a perder de vista. O fato é que ele, preso, continua recebendo, inclusive, todos os direitos que um preso tem com o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, e as pessoas continuam sofrendo o drama de má gestão sucessiva no Estado do Rio de Janeiro. Más gestões, no plural, o que é lamentável duplamente. Em depoimento à CPMI da JBS, hoje o ex-presidente do BNDES negou que tenha favorecido a empresa com empréstimos subsidiados do banco. O ex-advogado da JBS, Márcio Lobo, também depôs e acusou a empresa de ter manipulado os detalhes. A repórter Mariana Jungmann acompanhou o depoimento e nos conta agora como foi. Mariana, boa noite. Boa noite, Piotr. Pois é, Luciano Coutinho disse que todos os empréstimos feitos pelo BNDES, no período em que ele foi presidente do banco, ali entre 2007 e 2016, todos os empréstimos feitos para o grupo JIF não foram subsidiados, foram feitos em valores de mercado e foram lucrativos para o BNDES, segundo ele. Luciano Coutinho, que também falou nesse depoimento aí à CPMI, ele falou sobre a relação dele com os ex-ministros da Fazenda, Antônio Palocci, com quem ele disse que tinha pouca relação, e Guido Mantega. Sobre Mantega, ele também negou que Guido Mantega tenha feito qualquer pedido no sentido de projetos indevidos do BNDES a ele. Márcio Lobo, como você citou, também participou hoje aí dessa audiência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Márcio Lobo, que é, Piotr, advogado da Associação de Investidores Minoritários do Mercado de Capitais. Ele disse que a JIF vinha manipulando o mercado financeiro. Acusou os irmãos Joesley e Wesley Batista de terem usado o grupo para obterem vantagens e lucros pessoais. E aí, nesse aspecto, ele criticou a Comissão de Valores Imobiliários por não ter conseguido atuar no sentido de evitar esse comportamento dos empresários. Havia também a previsão de votações de requerimentos importantes hoje, mas pelo menos 2 deles foram adiados para amanhã, os que convocam o ex-presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, e a advogada da JBS, Fernanda Tortman, que inclusive atuou nas negociações do acordo de delação premiada dos empresários Joesley Batista e Ricardo Salti. Piotr. Muito obrigado, Mariana. E a greve dos Correios já dura 14 dias e uma audiência no Tribunal Superior do Trabalho de Conciliação tenta por fim a paralisação. A Vanessa Casalini está na redação em São Paulo, da TV Brasil, e conversa conosco sobre esse assunto. Vanessa, temos uma possibilidade de encerramento dessa greve? Olá, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. É possível nessa audiência de conciliação que você falou. A greve tem a adesão de trabalhadores dos 26 estados e do Distrito Federal, e essa audiência de conciliação vai ser realizada amanhã à tarde no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, o que pode então pôr fim ao movimento. Essa greve já foi declarada abusiva pelo TST porque, segundo o tribunal, foi iniciada enquanto um processo de negociação coletiva ainda estava em andamento. E aí o efeito prático dessa decisão é que os trabalhadores que não seguem parados não estariam em greve, mas sim ausentes do trabalho. De acordo com os Correios, ontem mais de 85% dos empregados estavam trabalhando normalmente em todo o país e mais de 1.200 voltaram às atividades desde a última sexta-feira, o que demonstraria o enfraquecimento dessa greve. Já as entidades que representam os funcionários afirmam que a paralisação é parcial,
com redução de funcionários nas agências, afetando principalmente a área de distribuição. Entre os motivos da greve estão o fechamento de agências, pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada e mudanças no plano de saúde, entre outras razões. Piotr. A produção industrial teve uma leve queda na medição mensal de agosto e alta expressiva na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o IBGE. A aparente contradição sobre se estamos crescendo ou tendo perdas na indústria pode ser dirimida pelo fato que dos 24 ramos industriais pesquisados, apenas 8 tiveram queda, o que faz com que a percepção seja de que a indústria realmente se recupera. Vamos mostrar alguns números aqui e mudamos a forma de apresentar até para entender como um conceito. Nessa coluna da esquerda estão os problemas, ou seja, os números negativos, na coluna da direita os números positivos. Vamos lá para entender um pouquinho nesse índice mensal. O índice de agosto, obviamente, é referente ao mês anterior do mesmo ano. E aí tem o que se chama de dessazonalizado, ou seja, eu tenho aqui com os ajustes sazonais, levando-se em conta para tentar comparar um mês com relação ao outro, sendo que os dias úteis são diferentes, então o IBGE vai lá e faz um ajuste. E aqui tem essa queda aparente, é uma queda real, se comparado mês a mês, mas de 0,8%, que dá a ideia de que a indústria teria sofrido uma retração. Obviamente que eu olho para o outro lado, e o outro comparativo é do mês de agosto deste ano com o mês de agosto do ano passado, e aí nós tivemos um crescimento de 4%. O que deixa muito claro é que a indústria esse ano está muito melhor do que a indústria do ano passado. Esse é um dado que a gente tem visto já em vários outros medidores, inclusive de percepção em relação a uma expectativa econômica do setor industrial. Se a gente fizer uma outra medição, nos últimos 12 meses, qual é a situação da indústria? Nos últimos 12 meses, se eu estou usando agosto, eu estou pegando 8 meses deste ano e mais 4 meses do ano difícil de 2016. Aqui eu tenho exatamente isso também. Uma leve queda de 0,1% na produção industrial. Se eu pegar só este ano, ou seja, de janeiro até agosto, nos 8 primeiros meses do ano, eu tenho um crescimento acumulado de 1,5%. Ou seja, aqui está claramente demonstrado que nós temos uma melhora na indústria, embora tenhamos tido essa leve queda de 0,8%. Aquele dado de agosto consegue comparar coisas iguais, o mês de agosto desse ano com o mês de agosto do ano passado. Ou seja, a percepção de compra do consumidor no segundo semestre de ano sempre é um pouco mais aquecida. Obviamente que agora, com a confiança na economia maior por parte do consumidor, ela é maior do que no ano passado, em que a gente tinha ainda um problema de crise política, ou seja, de mudança de governo e tudo aquilo que de alguma forma influenciou claramente na pesquisa, na percepção econômica, porque a lógica econômica do governo anterior também era muito diferente. Vamos continuar entendendo esses números do IBGE. Quando eu fiz menção exatamente dos ramos pesquisados, ou seja, dos setores pesquisados para essa pesquisa, a maioria teve crescimento. Isso quer dizer que a recuperação está disseminada. E aqui tem um detalhe. Por exemplo, em queda, 8 ramos. Em alta, 16 ramos pesquisados, ou seja, nós temos o dobro ali, o que dá 24 ramos pesquisados na pesquisa. O que caiu este mês para essa queda de agosto? Produtos alimentícios, exatamente 5,5%. Essa foi a queda do setor de alimentos, que na verdade teve um crescimento muito grande nos últimos meses. Só teve essa queda agora no mês de agosto, ou seja, não é um setor que tem problema no ano todo, é um setor que apresentou uma pequena queda agora, uma queda de 5,5%, expressiva evidentemente, mas somente no mês de agosto. Máquinas e equipamentos, também uma queda agora, que já teve crescimento ao longo do ano também. Em alta, o que está em alta, veículos, interessante, aqui eu tenho máquinas e equipamentos em queda, mas a produção de veículos teve alta, uma alta de 6,2%, o que também é expressivo. Na coluna ainda do que está em alta dos ramos pesquisados, os destaques, está aqui, produtos de higiene, 5,5%. A mesma dona de casa, o mesmo cidadão vai ao supermercado e comprou, de alguma forma, menos alimentos no mês de agosto, mas comprou mais produtos de higiene. Ou seja, o supermercado, de alguma forma, continua vendendo e, do ponto de vista do supermercado, a economia continua crescendo, continua melhorando. Vamos lá, esses dados são todos de produção industrial do IBGE, o que demonstra claramente
que se a gente olhar para o índice somente de agosto, ele não reflete o que é uma realidade econômica de recuperação econômica. Claro, a gente tem um problema de agosto, e foi explicado aqui, mas, por exemplo, o que puxou muito para baixo foi alimentos, mas alimentos teve crescimento nos meses anteriores. Aliás, confirmando que a recuperação econômica começa a ficar mais forte e evidente, as vendas de veículos em setembro, ou seja, depois de agosto, aumentaram e a estimativa de crescimento da Federação Nacional dos Revendedores, da FenaBrave, foi revista para cima mais uma vez pela terceira vez. Vamos lá. Olhando agora para esses dados aqui de venda de veículos. Em setembro, uma alta de 24,5%. Só no mês de setembro. Uma observação muito clara. O segundo semestre do ano sempre é mais aquecido em relação a isso. Só que a gente tem visto uma recuperação do setor, tanto de produção de veículos quanto de venda de veículos, também no primeiro semestre. Ou seja, é aquela percepção clara e uma demonstração evidente de que este ano a recuperação econômica existe, o que nós não tínhamos no ano passado. São anos completamente diferentes, inclusive com a reta da economia caindo no ano passado e essa subindo, e a gente vê pelo PIB também. No ano, o crescimento já foi de 7,36%. Se a gente pegar até setembro, se vendeu no país 1.620.000 unidades de veículos, ou seja, nós estamos falando de veículos leves especialmente. O crescimento em 2017, lá no começo do ano, a FenaBrave imaginava, a gente estava falando de janeiro, fevereiro, ou seja, ainda com aquelas incertezas, com praticamente 10, 11 meses pela frente, a FenaBrave acreditava, vindo de um ano negativo, detalhe, né? A FenaBrave acreditava que cresceríamos pouco mais de 2% ao ano. Em julho, esse número foi revisto, levando-se em conta a recuperação que ocorria, ou melhor, que ocorreu de fato já no primeiro semestre em vendas. Opa, vamos crescer 4,3%. Até agora, já crescemos 7,36%. Levando-se em conta que o final do ano tem incremento de 13º salário, de uma recuperação da economia, recuperação do emprego, ou seja, a aposta agora da FenaBrave é um crescimento na venda de veículos de quase 10% este ano. Isso mostra claramente o que o dado de agosto medido pelo IBGE, agora nós estamos falando de venda de veículos em setembro, que se eu estou tirando o estoque, o carro do pátio da revendedora, essa revendedora vai fazer novos pedidos para a indústria, ou seja, a indústria vai voltar a produzir. Se a indústria vai voltar a produzir, vou ter um reaquecimento na indústria, ou seja, é a tal da roda da economia girando, e apesar de girar devagar, ela está começando a girar com um pouquinho mais de força e um pouquinho mais de velocidade. Ou seja, nós temos claramente uma demonstração de recuperação econômica. E detalhe, os números do IBGE eram todos relativos a agosto. Em setembro, nós divulgamos ontem aqui da Fundação Getúlio Vargas os índices de expectativa do setor industrial, do setor empresarial. E todos estão positivos, todos subiram. E são relativos a setembro, ou seja, apesar de agosto ter tido um problema em alguns setores, setembro o industrial já olhou para a planta, já olhou para a indústria, já olhou para o departamento comercial dele e percebeu uma melhora, portanto está apostando nessa melhora da economia, já e também no futuro. Bom, daqui a pouco, é bom relativizar esses números, que parece que o número caiu em agosto, mas nós estamos em uma outra realidade, nós já estamos em outubro e os números de setembro mostram uma recuperação ainda maior, apesar dessa queda específica aqui pelos dados que nós mostramos em relação a agosto. Daqui a pouco nós voltamos com os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui com o cenário econômico. Já de volta ao estúdio com os números do mercado financeiro, num dia de recorte do Ibovespa e toda uma animação no mercado de ações com olhares para o futuro da economia e de algumas empresas negociadas em bolsa. Vamos lá, o Ibovespa hoje, a gente mostrou antes as principais altas, hoje com alta generalizada de 3,23% a 76.762 pontos, um novo recorde em pontuação. E o dólar comercial hoje teve queda, aliás, tem se mantido em queda, 0,22% a R$ 3,14. Esse é exatamente o dólar comercial. Eu falei em alta generalizada porque, para repetir uma informação do começo do programa, apenas uma ação hoje do índice Ibovespa, que fazem parte do Ibovespa, teve queda. Suzano, papel e celulose, uma queda, mesmo assim, pequena, de 0,11%. Bom, vamos falar de contratações de final de ano e as expectativas para 2018. Bom, para isso eu recebo Michele Carini, da Associação Brasileira de Trabalho Temporário. Michele, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada. As perspectivas são boas. Recentemente eu divulguei aqui no Cenário Econômico
que a possibilidade não apenas de contratação de mão de obra temporária é maior, como também de efetivação no final deste ano, dada essa retomada da economia. Isso é fato? É fato. É uma retomada ainda um pouco tímida, mas como as empresas e o comércio estão com seus quadros bastante reduzidos, a possibilidade de reposição desse quadro após a demanda temporária é maior. Ou seja, é uma oportunidade muito clara para quem volta ao mercado de trabalho, mesmo que um temporário, permanecer. Isso, é uma oportunidade real, né? As empresas estão de olho no desempenho desses trabalhadores temporários, né? Aqueles que se destacarem, para irem preenchendo essas vagas que estão hoje desocupadas, né? Agora, qual é o tamanho de contratação que pode acontecer nesse final de ano? A gente divulgou os índices de desemprego, estão todos melhores, tanto formal quanto informal, ou seja, a taxa de desocupação está caindo e ela tem sido sustentável ao longo dessa retomada desde o final do primeiro semestre. Mas qual é a percepção, qual é a estimativa de crescimento em contratação este ano? A gente estima um aumento de 5,5%. Se comparado a 2016. Se comparado a 2016. Isso em números absolutos, nós estamos falando do quê? Se nós formos pensar nos 4 últimos meses agora de 2017, dá um acúmulo de 374 mil oportunidades. 374 mil oportunidades. Só em dezembro estimamos 115 mil. Dessas 115 mil de dezembro, 67% está no estado de São Paulo. E isso nós estamos falando de comércio ou estamos falando de indústria ou estamos falando de ambas as coisas? De ambos. Em Serviço, dezembro, comércio e indústria. Em dezembro, o forte é comércio. Então, em agosto, começam as contratações na indústria para a fabricação desses produtos. Ou seja, as empresas não estão mantendo grandes estoques, né? Estão trabalhando quase que real time em relação ao pedido. E depois esse quadro se inverte. Então, no começo desse período de 4 meses, a contratação maior é nas indústrias. E depois esse quadro se inverte e a contratação maior vai para o comércio. Ou seja, claro, quem vai fornecer o produto para o estoque para a prateleira. Isso reaquece antes. Reaquece antes. Mas, levando-se em conta, vamos fazer um exercício aqui de previsão econômica. Nós temos uma economia que está sendo retomada. Isso, todos os sinais têm mostrado isso. Mas você fez menção com absoluta convicção, e eu concordo contigo, que nós temos uma economia, as empresas estavam trabalhando com carga mínima de pessoas. Isso. Ou seja, uma retomada quer dizer uma recuperação, inclusive do emprego efetiva. Inclusive do emprego efetivo. Diferentemente dos outros anos. Em 2016 a gente estava falando de queda, né? De queda. A reta do desemprego estava subindo ainda. Isso. E aí o volume de efetivação foi bem baixo do que nós percebemos, bem inferior aos outros anos. O melhor ano foi 2014. Nós tivemos um volume de contratação ainda bem maior. Né? Se comparado aqui com 2017, esse acúmulo de 4 meses deu quase 500 mil oportunidades de trabalho, de contratação efetiva de trabalhadores temporários. Desses 490 mil, nós estamos falando de cerca de 30% de efetivação. Então, foi um bom volume de trabalhadores que conseguiu uma vaga permanente através do trabalho temporário. Sheila, eu sei que a pergunta pode parecer clichê, mas ela é válida. O que esse candidato precisa demonstrar? Até porque o mercado de trabalho está mudando muito, tem novo regramento, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas o que esse candidato precisa demonstrar? Óbvio que eu suponho que seja determinação, desejo de fazer diferença na empresa, isso tudo chama a atenção de qualquer contratador. Mas o que ele precisa? Além disso que você falou, é o comprometimento. Né? Ele estar comprometido com a empresa. A gente ouve algumas queixas dos contratantes que falam, mas ele não está comprometido. É o famoso jargão no nosso meio, que é assim, ele quer emprego, mas não quer trabalho. Então, assim, a força de vontade, comprar a ideia da empresa, sentir pertencendo à empresa, querer fazer parte daquele time, né? Hoje a gente percebe que no processo seletivo não são só as aptidões técnicas que valem. O que ele cursou, o que ele conhece, tudo isso conta ponto. Mas o perfil comportamental dele conta tanto quanto. Recentemente, por exemplo, eu vi um cargo de RH, onde pedia-se uma formação em RH, ou cursando, ou completa, e a candidata que ficou ia ingressar o curso. Ou seja, ela se destacou na parte comportamental e a empresa acabou abrindo mão de uma exigência técnica. Ela iria ingressar e se sobrepôs, superou os outros concorrentes que suponho já tinham uma formação em andamento ou até a formação completa. Exatamente.
que pré-classificaram foram 4 profissionais e aqui ficou, a que está estava galgando uma oportunidade para poder custear os estudos. Os índices econômicos só retratam o comportamento das pessoas. O índice não tem vida própria, são as pessoas que vão fazer a retomada econômica. Exatamente. Rapidamente, para a gente entender, nós temos agora em novembro, começa a valer tudo que foi aprovado na reforma trabalhista. Isso. A terceirização já tinha uma regra prefixada lá atrás. O que isso muda verdadeiramente nessa retomada do mercado de trabalho? Eu acho que de impacto a gente vai sentir pouco. Eu acho que o mercado ainda precisa entender como que isso funciona, como que vai ser aplicado essas regras. O trabalho temporário especificamente, a lei dele é de 1974. As novas regras, que é um prazo maior, antes era 90 dias, agora passa a ser 180, estão valendo desde abril. E na reforma trabalhista, que é o trabalho intermitente e outras regras, eu acho que o mercado vai precisar entender ainda como que isso vai funcionar na prática. Alguns órgãos, por exemplo, não estão preparados ainda para receber essas alterações, como Caixa Econômica, Fundo de Garantia, como que vamos operar isso, INSS, como vamos recolher no trabalho intermitente, no trabalho temporário consecutivo ou não. Então, tem algumas regras operacionais que ainda precisam ser esclarecidas para poder dar a velocidade que o mercado precisa. Michele, brigadíssimo. Eu que agradeço. Pela atenção à entrevista aqui ao Cenário Econômico. Bom, há possibilidades, né? Volto só a frisar, o índice econômico que a gente mostra em alta aqui não tem vida própria. É o que as pessoas fazem, que fazem a economia melhorar. O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Boa noite, até amanhã.